Bom, o que eu tirei para falar hoje? Muitas pessoas me perguntam assim, Rafael, quanto de fluido pega uma câmera fria? Né? Até acho bem legal o termo, né? Quanto que pega de pressão uma câmera fria dessa? Qual é a pressão de uma câmera frigorífica? Quantos PSI trabalha uma câmera de congelados? Quantos PSI trabalha uma câmera de resfriados? Então, em 2024, nós ainda não podemos trabalhar ainda com pressão. Né? Nós temos que começar a trabalhar de uma forma mais coerente. Né? E qual é a forma coerente de trabalhar? Com temperaturas, com balanceamento termodinâmico. Então hoje aqui eu quero falar um pouco dos conceitos relacionados ao balanceamento termodinâmico de uma câmara frigorífica que você vai fazer para que você consiga ter mais êxito na hora de fazer um balanceamento em um sistema de refrigeração comercial. Está aqui também o Túlio, quero desejar boas-vindas a ele, e também o César, beleza? Ok. E o César já começou perguntando aqui, né? Já logo de cara já veio uma pergunta. Quando é realizada a instalação de uma câmara frigorífica nova para atingir 10 graus positivo, como faz para atingir essa temperatura? Bom, é uma excelente pergunta que vai dizer, essa pergunta é o tema da nossa live de hoje, né? Como que faz para você atingir uma temperatura alvo de set point, como a do César Augusto, que é de 10 graus positivo? Uma temperatura até relativamente alta para quem trabalha com fio alimentar. Porém, é lógico que cada aplicação de fio alimentar ela vai do produto que você está armazenando. Então, existem produtos que você vai armazenar com 10 graus positivos, como é o caso do César. Existem produtos que você necessita de uma temperatura mais baixa. Existem produtos que você necessita de temperaturas... Então, desculpa, vamos lá. Conteúdo aqui, eu vou mostrar para vocês uma animação didática do professor Raimundo Fernandes. E por essa animação, vamos poder trabalhar legal em cima dela. Deixa eu abrir aqui a animação. Pois bem, tá legal. Já está abrindo aqui. E com essa animação, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Beleza. Show de bola. Apresentar. Obrigado. Deixa eu só abrir a minha apresentação aqui. Opa. Apresentar. Compartilhar a tela, faz tempo que eu não mexo aqui, está um pouco perdido, mas eu já achei aqui. Tela cheia, compartilhar. Pois bem. Bom, então aqui nós temos um sistema de refrigeração comercial, né? Uma simulação do sistema de refrigeração comercial. Quero aqui dar os créditos ao professor Raimundo Fernandes, que é o criador dessa animação, e o crédito também ao fabricante que está, que é a Bitzer. Beleza? Pois bem. Bom, nós temos aqui um sistema de refrigeração comercial, né? Onde nós temos os componentes principais e os componentes secundários. Quais são esses componentes principais? Tá? Os principais é o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. Ou seja, esses 4 componentes eles vão formar o ciclo básico de refrigeração e eles estão existentes em diversos sistemas, como refrigeração comercial, seja ele climatização, seja ele para climatização de precisão, conforto térmico, enfim. Todo sistema de refrigeração por compressão a vapor, ou seja, todo sistema de refrigeração que tem compressor, eu vou ter que ter esses 4 componentes obrigatoriamente, que é o compressor, em seguida condensador, adiante dispositivo de expansão e evaporador. E quais são os componentes adicionais? São aqueles componentes que vão adicionar e trazer aí o melhor funcionamento para o sistema como um todo. Eu tenho um acumulador de sucção, eu tenho um separador de óleo, tenho um tanque de líquido, tenho um fio de secador, válvula solenoide e visor de líquido. Então esses componentes são os que formam aí esse sistema de refrigeração. Bom, primeiro de tudo, né? Aqui nós temos o lado de baixa pressão, ok? O lado que normalmente ele vai ficar, normalmente não, como via de regra, ele fica no interior de uma câmara frigorífica, ok? Que é a válvula de expansão e o evaporador. Aqui, pelo evaporador, circula um fluido refrigerante. E esse fluido refrigerante, a uma baixa pressão e baixa temperatura, ele tem como função aí remover calor do meio a ser refrigerado e transportar esse calor para a unidade condensadora. Então, o fluido refrigerante, o que ele faz aqui? Ele absorve todo o calor aqui no evaporador, no interior da câmara frigorífica, e o fluido refrigerante vai transportar todo esse calor para o meu condensador. Só que para isso acontecer, eu tenho um compressor. Esse compressor
como propriamente sugerido pelo nome, ele vai comprimir o fluido refrigerante e ele também é uma bomba de circulação do fluido, ou seja, ele succiona pelo lado de baixa e descarrega pelo lado de alta. Então ele está succionando, em outras palavras, puxando o fluido refrigerante que vem do evaporador e descarregando esse fluido refrigerante no condensador. Como ele, no ato de comprimir, eleva a pressão e eleva a temperatura, ele me dá a condição para que eu consiga fazer a dissipação de calor no ambiente externo. Isso porque o fluido lá no meu condensador vai estar com uma temperatura superior à temperatura do ambiente. Mas o foco aqui é falar do evaporador, ok? Bom, então nós temos aqui um fluido refrigerante que circula por evaporador. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso controlar a temperatura desse fluido refrigerante para que eu tenha um controle também na temperatura que eu quero atingir no interior da minha câmara frigorífica. Então, quanto mais baixa for a temperatura do fluido refrigerante aqui, menor vai ser também a temperatura que eu vou alcançar no interior da minha câmara frigorífica. Portanto, eu preciso controlar a temperatura do meu fluido refrigerante. E essa temperatura que eu estou controlando é chamada de temperatura de evaporação. Então, eu tenho que controlar a minha temperatura de evaporação para que eu consiga obter uma temperatura satisfatória no interior da minha câmara frigorífica. Logicamente que o que vai me ajudar a fazer com que essa temperatura seja atingida é o meu controlador. Lá dentro eu tenho um controlador, uma espécie de termostato, que uma vez que atingir a temperatura de set point, ele vai cortar o circuito de refrigeração. E isso aí tem uma lógica de funcionamento, né? Depois eu posso falar para vocês como é que isso funciona. Ele não necessariamente ele vai desligar o compressor. Ele desliga a solenoide fecha, e aí todo o fluido é recolhido, e o pressostato de baixa que vai desarmar o compressor, famoso sistema top-down, sistema de recolhimento. Pois bem, mas, voltando ao tema aqui da live, da pergunta do nosso amigo, como é que eu faço para que eu consiga atingir 10 graus de temperatura no interior da câmara frigorífica? A resposta está na temperatura de evaporação do meu fluido refrigerante, ou seja, a temperatura que ele está evaporando, a temperatura que ele está circulando aqui no meu evaporador, a temperatura que ele está trocando calor com o ambiente interno. Então, em um projeto, se eu quero que dentro do interior da minha câmara fria eu tenha 10 graus positivos, eu preciso fazer com que o meu fluido refrigerante evapore a uma temperatura mais baixa que isso. Como assim, Rafael? Eu não consegui entender. Veja só, deixa eu pegar essa tela aqui e jogar isso lá para um PowerPoint. E vamos jogar aqui para o PowerPoint. Beleza. Bom, vou jogar isso aqui para o PowerPoint para que possamos trabalhar melhor em cima dele. Opa! Deixa eu pegar aqui de novo. Print. Legal. Oh, meu Deus. Aí. O computador tá melhorando. Show. Beleza, já. Show de bola. Peço desculpas aí, que agora foi. Legal. Agora foi. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui opções de ponteiro. Opções de ponteiro, caneta. Pois bem. Então, a pergunta do nosso amigo é: eu quero atingir 10 graus no interior da minha câmara frigorífica. Pois bem, se eu quero atingir 10 graus na minha câmara frigorífica, o meu fluido refrigerante tem que estar com uma temperatura inferior a 10 graus. Isso porque o calor sempre se move do ponto mais quente para um ponto mais frio. Então, o calor no interior da câmara frigorífica será absorvido pelo fluido refrigerante. Então, eu tenho que fazer com que o meu fluido, numa temperatura de projeto, esteja menor que 10 graus. Quanto menor que 10 graus? Aí, nós vamos trabalhar com ΔT, que é um intervalo, vamos dizer assim. Um intervalo, uma diferença entre a temperatura da minha câmara frigorífica e a temperatura de evaporação. Normalmente, os fabricantes de evaporadores dão as suas capacidades em catálogos com um intervalo ou um diferencial de 6K. Então, um diferencial de 6K. O que eu estou querendo dizer? Que ele fala assim,
para que eu consiga entregar aquela capacidade frigorífica, se faz necessário ter uma diferença de 6 graus Celsius entre a temperatura de evaporação e a temperatura do ambiente a ser refrigerado. Então, como eu falei que o fluido sempre tem que estar com uma temperatura mais baixa, menor que a temperatura que eu quero, eu vou trabalhar com 6 graus a menos. Então, se eu quero 10 graus de set point, ok? Então, o meu set point vai ser 10 graus. A minha temperatura de evaporação tem que ser 6 graus abaixo disso. Logo, eu vou ter uma temperatura de evaporação na casa dos 4 graus Celsius. Então, eu evaporando com 4 graus Celsius e um diferencial de 6 graus, eu vou conseguir obter uma temperatura de set point de 10 graus positivo. Então, você vê que uma coisa acaba puxando a outra. Uma vez que eu evaporo com 4 graus e com um intervalo, com um diferencial do meu evaporador de 6K, eu consigo obter 10 graus de temperatura de set point. Pois bem, Rafael, legal. E agora como é que eu faço para submeter esse meu fluido refrigerante para trabalhar com 4 graus Celsius? Bom, aí é simples. Eu vou pegar uma tabela de pressão e temperatura, ok? Uma tabela, que é uma tabela de pressão e temperatura, e vou ver qual é a pressão para que o meu fluido consiga obter 4 graus de temperatura de saturação. Não entendi, Rafael. Eu quero 4 graus de saturação, ou seja, eu quero 4 graus de mudança de fase. Qual é a minha pressão ideal para que eu consiga obter esses 4 graus? Então, nós vamos trabalhar com uma tabela de pressão e temperatura, e com essa tabela de pressão e temperatura eu vou conseguir saber exatamente qual é a pressão que ele vai trabalhar para que eu consiga atingir esses 4 graus de temperatura, beleza? Vou pegar aqui uma tabelinha de pressão e temperatura. Deixa eu só sair aqui, já vou pegar para vocês essa tabelinha. Opa! E legal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa régua. Vou pegar uma régua aqui, que essa régua de pressão e temperatura, a gente vai conseguir determinar exatamente qual é a pressão ideal para que eu consiga atingir uma temperatura de 4 graus. Vamos lá, mais informações, executar assim mesmo. Mandar uns abraços aqui para a galera que estão presente, né? Para o meu amigo Marlisson Lima, meu grande amigo. Esse aí é gente boa demais. Já trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com esse grande amigo meu, gente boa demais. Um grande abraço, Marlisson, gente boa. Tá aí mais uma galera aí presente, tá o Anderson, show de bola, Anderson, lá de Taboão da Serra, terra boa. Já fiz trabalho aí no shopping de Taboão da Serra. E é isso aí, galera, vamos lá. Então, agradeço a participação de vocês na terça-feira aqui do Frio. Bom, já achei aqui a tabelinha de pressão e temperatura, e agora nós vamos ver, então. Vamos lá, então, não se esqueça, hein? Eu quero evaporar com 4 graus, porque evaporando com 4 graus e com um delta do meu evaporador de 6, eu consigo manter uma temperatura controlada de 10 graus no interior da minha câmara frigorífica. Então, eu vou pegar aqui mais uma vez a tabela, compartilhar a tela aqui. Legal, show. Bom, e aí eu tenho aqui, pessoal, uma tabela de pressão e temperatura. Essa aqui é uma régua, na verdade, né? Mas existem tabelas hoje, existem aplicativos nos celulares que conseguem fazer isso. Essa tabela aqui é a tabela do meu R22, tá legal? Então eu tenho aqui as pressões, certo? Eu tenho as pressões. E eu tenho aqui as temperaturas. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o R22, só que aqui embaixo está em PSI a minha escala, tá? Então eu vou usar a escala de baixo, que está aqui, ó, em PSIG, que é justamente, por que PSIG? Point Square Inch Gauge, ou seja, pressão que nós usamos, né? E o G de Gauge manométrica. Então é uma unidade de medida que é bem usada no nosso dia a dia. O G, pessoal, no final é de Gauge, porque nós estamos aferindo essa pressão com o manômetro, por isso do G no final. Pois bem, então eu vou colocar aqui, ó, eu quero 5 graus de temperatura. Aqui em cima tem as temperaturas, tá legal? Então eu tenho aqui, ó, a minha reguinha está em 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 está bem aqui. Então, 5 graus Celsius, o meu R22 vai trabalhar com uma pressão de aproximadamente 70 PSIG.
Então, olha que legal. Se eu quero, na verdade é 4 graus, né? Desculpa, 4 graus. Perfeito, 4 graus aqui. Então, 4 graus Celsius, eu vou ter uma pressão de aproximadamente 68 PSI. Ou seja, pessoal, o meu sistema com as pressões equalizadas, equilibradas, para que eu consiga atingir os 10 graus positivos no interior de uma câmara frigorífica, ele vai trabalhar com uma pressão, com o R22, tá legal? De aproximadamente 68 PSIG. Então vamos lá de novo lá para o nosso quadro. Vamos aqui para o quadro aqui, ó. Vamos lá para o quadro para voltarmos às análises. Então, chegamos a uma conclusão que se eu quero obter 10 graus no interior da minha câmara frigorífica, eu quero 10 graus no interior, é necessário que o meu fluido refrigerante evapore com uma temperatura de 4 graus. Isso porque, não se esqueçam, que o meu evaporador trabalha com um delta de 6K, ou seja, com um diferencial de 6 graus. Tá? Rafael, pode ser que o meu evaporador trabalhe com um diferencial diferente disso? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha diferenciais de 8, de 10. Né? A gente também tem que ressaltar que quanto maior esse delta, quanto maior essa diferença, mais umidade será retirada do interior da câmara frigorífica. Quanto mais umidade está sendo retirada, está retirando mais água. E se eu retiro mais água, eu deixo o ambiente muito mais seco. Então, o grande objetivo é o que eu tenho que também controlar, não só a temperatura, mas eu também tenho que controlar o quê? A umidade. Então, não posso me esquecer disso. Por exemplo, imagina uma carne ressecada. Se torna uma má qualidade. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse ponto. Então, vamos voltar aqui para que a gente possa pegar a borracha. Deixa eu apagar isso daqui, deixa eu apagar tudo isso e possamos voltar lá do início para que fique bem fixado na cabeça de vocês esse conceito. Então, nosso amigo perguntou, Rafael, eu quero 10 graus positivo no interior da câmara frigorífica. Legal, 10 graus. Então, quem é que vai fazer o meu ambiente chegar a 10 graus? O meu fluido refrigerante no evaporador. Então, é o meu fluido evaporando no meu evaporador, é ele que vai retirar calor, é ele que vai absorver calor, fazendo com que a temperatura no interior da câmara frigorífica atinja esses 10 graus. Então, eu tenho que, para que eu consiga esses 10 graus, eu tenho que fazer com que o meu fluido evapore numa temperatura menor. Porque o calor sempre se move do mais quente para o mais frio. Do mais quente para o mais frio. Então, se é o fluido evaporando no evaporador que vai absorver calor, ele tem que estar com uma temperatura inferior à temperatura que eu desejo. E quanto inferior, Rafael? Quanto que eu tenho que deixar? Eu vou deixar o ΔT do meu evaporador, o intervalo dele. O que é esse intervalo? O que é esse delta? É o diferencial dele. E aí, normalmente, os fabricantes de evaporador falam em 6K. Então, eles falam, ó, o meu evaporador, para entregar tal capacidade, ele tem que ter uma diferença de 6K. Então, se eu quero 10, eu vou deixar aqui na temperatura de evaporação, quantos graus? 6 graus abaixo de 10. É só eu fazer 10 menos 6. 10 menos 6 vai dar quanto? 4 graus. Então, o meu fluido aqui no evaporador tem que evaporar com 4 graus Celsius. Ok, legal, Rafael. Ele tem que evaporar com 4 graus Celsius. Combinado. E qual é a pressão que eu tenho que deixar para que ele evapore com 4 graus? A gente pegou a tabelinha lá de pressão e temperatura, de novo aqui, ó, pressão e temperatura, e nós conseguimos observar que com 5 graus, que está aqui, pessoal, 5 graus, o meu fluido refrigerante R22 evapora em uma temperatura, perdão, 4 graus, né, desculpa, 4 graus, o meu fluido refrigerante evapora aproximadamente a 68 PSI. Então, mais ou menos, ele vai trabalhar com essa faixa de 68 PSIG. Beleza? Isso aqui, pessoal, são condições de projeto. Condições de projeto. Quando eu falo condições de projeto, o que eu estou querendo falar? Eu falo condições de projeto quando ele já está próximo de atingir a sua temperatura de set point. Entretanto, no início da operação, essas pressões elas estão mais elevadas. Por quê? Quando eu coloco algo quente no interior da câmara frigorífica, o fluido refrigerante ele recebe essa massa de ar quente, fazendo com que essas pressões fiquem mais elevadas.
Então, essa pressão, eu só vou conseguir atingir essas condições próximo da minha temperatura de set point. O que é isso, Rafael? Ou seja, próximo quando ele estiver atingindo a sua temperatura. Porque no início da operação, devido ao calor que ele tá absorvendo, né, devido à quantidade de calor presente na câmara frigorífica, essas pressões podem estar ainda mais altas. Entretanto, depois que ele começa a vir a refrigerar, a diminuir a sua temperatura, ele começa a